Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Boogeyman, ou em português Bicho-Papão, o Conto, lançado em 2023. Este filme é baseado em um conto do Stephen King, aliás eu li o conto, é bem legal, o filme também é interessante e eu acho que ele faz bem o que se propõe. Mas antes de falarmos mais sobre isso, vamos àquele recado padrão em que eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente Bicho-Papão para ajudar no algoritmo e explodir o YouTube, fazendo esse vídeo ser mais recomendado, beleza? Ok, recado dado, vamos pro vídeo. The Boogeyman é um conto do livro Sombras da Noite do Stephen King, lançado em 1978. Eu li o conto e nele um homem chamado Lester Billings vai ao consultório do Dr. Harper para falar sobre a morte de seus 3 filhos. Acontece que o que motivou a morte de 2 deles foi uma criatura assustadora, ou pelo menos isso é o que Lester diz ao psiquiatra. Então a história se passa naquele consultório e no final tem uma reviravolta que eu não vou dizer aqui, para caso você queira ler o livro e descobrir por conta própria. Caso queira comprar o livro, faça isso pelo link da Amazon que eu vou deixar na descrição. Assim você ajuda o canal sem pagar nada a mais por isso. Ok, mas como essa pequena história pode ser adaptada em um filme de 1h30? Bom, o filme traz muito mais desenvolvimento para a criatura e acho que faz sentido falar que o filme não precisava ser uma adaptação desse conto. A própria criatura do conto não tem nada muito marcante, ela não é tão bem desenvolvida. Inclusive os realizadores acabam dando mais características a ela no filme. Sério, se mudasse o nome dos personagens e uma pequena situação que vemos no começo da narrativa, o filme poderia passar como uma história original. Os caras só colocaram o nome do Stephen King e resolveram adaptar o trabalho dele para poder atrair mais atenção do público. Mas vamos então à história do filme. Tudo começa com um grupo de crianças sendo atacadas por uma força maligna. Em seguida conhecemos a família Harper, sendo eles compostos pelo pai, Will Harper, a filha mais velha, Sadie Harper, e a caçula chamada Sawyer. E não, ela não tem nada a ver com a ilha de Lost. A família Harper estava passando por um período difícil, isso porque a mãe de Sadie e Sawyer tinha morrido em um trágico acidente de carro. Fica claro que apenas tocar no assunto era um tabu dentro do núcleo familiar, porque tudo era muito recente e eles não sabiam como lidar com a perda. Algo que é um tanto surpreendente é como Will lida mal com essa parada, considerando que ele é psiquiatra. Ele não consegue falar com as filhas sobre o que aconteceu e isso acaba por distanciar o pai e suas 2 filhas. Um dia de última hora e parecendo um pouco transtornado, Lester Billings aparece no consultório de Will. Harper decide ouvir o homem. Então Lester conta como seus 3 filhos morreram em um curto período de tempo e que o responsável por isso foi uma criatura que se escondia no armário, a quem os filhos chamavam de Bicho-Papão. Will, quando escuta toda aquela história, evidentemente acha que o cara é louco e que talvez ele fosse o responsável pelas mortes dos filhos e portanto decide de maneira escondida chamar a polícia. Mas ao que deixa Lester sozinho por um instante, o homem desaparece. Ele vai até o andar de cima, onde fica o estúdio da falecida esposa de Will. Sadie estava em casa e quando ouve sons estranhos ela vai ver o que é. No que ela entra no estúdio de sua mãe, ela encontra o local todo completamente bagunçado e quando ela chega próxima ao quarto ao lado do estúdio, ela ouve sons de briga, como se 2 pessoas lutassem no outro cômodo. Quando finalmente entra naquele lugar, Sadie encontra apenas o corpo de Lester, numa cena que parecia indicar que o homem tinha tirado a própria vida. Will aparece no recinto logo em seguida e, completamente apavorado, ele decide chamar a polícia. Quando os oficiais chegam ao local, acabam assumindo que Lester, não suportando a perda recente ou com medo de ser preso, caso fosse apurado que ele foi o responsável pela morte dos filhos, decidiu simplesmente acabar com tudo ali mesmo. Mas Sadie achava que tinha algo estranho, porque quando ela ouviu aqueles sons antes, parecia que havia alguém ou algo junto de Lester no quarto. Seja como for, a vida da família Harper segue. Mas eventos estranhos passam a acontecer naquela casa. Pela noite, Sawyer ouve algo debaixo de sua cama. Ela, que sempre carregava uma esfera de luz junto de si, acaba por jogar aquela luz embaixo da cama, rumo aonde o barulho estava vindo, e assim ela vê uma figura assustadora que foge rapidamente. Com medo, ela vai contar a Sadie o que viu. As 2 ficam juntas e Sadie decide ajudar sua irmã a se livrar de um dente
que estava mole e prestes a cair. Ela prende uma porta do barbante no dente de Sawyer, sendo que a outra ponta ela prende na maçaneta da porta. Isso é algo bem desenho animado, né? Bom, mas o que importa é que uma força sinistra fecha a porta com toda a força, arrancando o dente mole de Sawyer. Elas acham estranho aquilo, mas sei lá, de repente foi o vento ou algo assim. No dia seguinte, as duas irmãs vão ver uma psicóloga. Lá, Sawyer conta sobre o que vinha lhe assustando. Desse modo, a doutora Weller decide expor Sawyer a um enfrentamento do seu medo, para mostrá-la que não tinha razão para ficar assustada. Assim, o que ela faz é, aos poucos, ir diminuindo as luzes do recinto, mas quando faz isso, Sawyer vê a criatura estranha ali também, o que só a deixa mais assustada ainda. Pela noite, Sadie entra no consultório de seu pai, e lá ela encontra algumas coisas que pertenciam ao tal Lester Billings. Coisas que a polícia deveria ter recolhido como prova, eu imagino, mas por algum motivo não levaram nada. Primeiro, a jovem encontra a gravação da consulta que Lester teve com Will. Nela, ele fala que a morte de seu primeiro filho foi totalmente acidental, mas isso os deixou suscetíveis. A partir daí, o Boogeyman começou a perseguir a família de Lester, matando os outros 2 filhos dele. Sadie encontra um caderno que pertencia a um dos filhos de Lester, em que havia um desenho da suposta criatura que os assombrava. Enquanto isso, Sawyer é atormentada pela criatura maligna. Sadie viu o monstro pouco depois. A coisa se escondia nas sombras, e então Sawyer surge do nada e dá umas porradas sinistras na irmã mais velha. Sério, brother, eu achei surpreendente o quanto a pequenina luta bem. Ela conseguiu derrubar a Sadie com poucos golpes, impressionante. E ela fez isso porque achou que Sadie tinha pregado uma peça nela antes para tentar assustá-la, mas na verdade era o Boogeyman. Após tudo isso, a protagonista decide pesquisar mais sobre Lester Billings, esperando que isso a ajude a entender o que está acontecendo. Para isso, ela conta com a ajuda de sua amiga chamada Bethany. Amiga entre aspas, porque essa Bethany e o grupo do qual ela faz parte estão sempre implicando com a Sadie. Mas tudo bem. O que importa é que a protagonista vai à casa de Lester Billings. O local estava um completo caos, e dentro da casa dos Billings, Sadie vê marcas nas paredes que se assemelhava às que tinham surgido recentemente em sua casa. O lugar parecia vazio, mas não estava, porque de repente, Rita Billings, esposa do Lester, aparece segurando uma arma em mãos. A mulher, assim como seu falecido marido, aparentava estar um tanto quanto transtornada. Quando Sadie conta a ela que ela e sua irmã tinham visto o Boogeyman, Rita lhes conta como aquela coisa tinha acabado com sua família. Segundo ela, o monstro era tão antigo quanto a própria humanidade, e a coisa se alimenta dos sofrimentos das pessoas e do medo delas. Ainda segundo a mulher, a única coisa capaz de afugentar o monstro é a luz. O Boogeyman se esconde nas sombras, ele imita as vozes de entes queridos e quando está forte o suficiente, ataca suas vítimas. De repente, Rita diz que a criatura está atrás de Sadie. Ela atira tentando acertar o monstro e então a jovem decide fugir daquele local o quanto antes. Mas quando Sadie sai dali, ela fica achando que Rita é apenas uma mulher louca e que por pouco não a matou com aquele tiro repentino. Algum tempo depois, quando Sadie conversa com Bethany, acaba que esta última convence a protagonista a receber algumas amigas em sua casa para enfim socializar mais e esse tipo de coisa. E acontece que quando essa galerinha se junta, elas fumam a ervinha do diabo em vez de jogar um LOLzinho, um Valorant. Elas estão aí fumando um tóxico, né? Essa juventude tá perdida mesmo. E é óbvio que isso dá em merda. Em algum momento, uma das amigas decide prender Sadie na sala em que Lester foi de base. E lá a jovem acaba vendo o Boogeyman. Mas antes que algo terrível aconteça, a porta se abre e Sadie consegue sair dali. Com raiva, a protagonista dá um mega tapão na coleguinha que aprendeu no quarto. Depois disso, as jovens vão embora. Uma coisa que acontece aqui também é que quando é conveniente para a história, certos personagens ficam completamente sozinhos por uma grande quantidade de tempo. E é exatamente isso que acontece com Sawyer. Ela estava na sala jogando um Play 5 totalmente no escuro quando de repente surge o Boogeyman. Ela não grita por ajuda nem nada disso, só fica ali escondida até que de repente a criatura a ataca. Ela fica bastante ferida e daí Will e Sadie levam a pequena para o hospital. Já no hospital vemos que Sawyer não estava tão ferida assim. E aí outra coisa que acontece é o seguinte, Sadie recebe uma ligação de Rita que diz que tinha achado um método para derrotar o Boogeyman. Rita pede para Sadie voltar à sua casa para juntas elas darem um fim à criatura. Ela faz isso, mas quando chega ao local a proposta de Rita se revela sendo uma armadilha. Ela na verdade criou toda sorte de armadilhas pela casa planejando usar Sadie como isca a fim de fazer o Boogeyman virar cinzas.
O plano até funciona porque a criatura cai em uma das armadilhas. Rita também dispara vários tiros contra o monstro, mas no final o Boogeyman revida quando menos se espera e ataca com tudo a mulher, que morre imediatamente. Sadie, por sua vez, consegue escapar. Ela então liga para seu pai, que a esta altura já estava voltando com Sawyer do hospital. Mas antes que Sadie possa avisá-lo do perigo, o Boogeyman acaba puxando pai e filha para a escuridão. A protagonista corre a toda velocidade e, quando finalmente chega em casa, acaba encontrando sua irmã escondida, coberta por luzes de Natal. Sawyer era esperta e sabia que a criatura não a atacaria se estivesse com alguma fonte de luz sobre si. Já Sadie parece não ser tão inteligente assim e sai no escuro mesmo à procura de seu pai, que Sawyer disse ter sido levado para o porão pela criatura. Cara, ela poderia ter se armado de luzes, lanterna, feito uma tocha improvisada ou algo assim, mas ela vai andando pela casa com pouquíssima fonte de luz. Só a lanterna do celular dela, para você ter noção. E ela pega também um taco de hóquei. Pois é, agora sim dá para enfrentar uma criatura maligna milenar. Bom, Sadie e Sawyer vão até o porão e encontram Will, que estava sob o poder do terrível monstro. Elas lutam contra a coisa, mas quase levam a pior quando Sadie é imobilizada pela criatura. Nisso, Will aparece para salvar a filha, dando um golpe no Boogeyman. Ainda assim, a família estava em completa desvantagem. Eles agora só tinham uma pequena chama de um isqueiro para manter a criatura longe deles. Se a luz apagasse, seria o fim deles. A chama quase apaga, mas o espírito da falecida mãe das irmãs parece ajudá-las a manter a chama acesa. Com isso, Sadie contra-ataca, utilizando líquidos inflamáveis que havia no porão para criar chamas que pudessem afugentar o Boogeyman. Por fim, as duas irmãs conseguem jogar gasolina ou algo do tipo no monstro, e assim, quando o isqueiro é jogado na coisa, ela arde em chamas até ser completamente destruída. No fim, vemos a família reunida no consultório da doutora Weller. Lá eles se reconciliam e conseguem seguir em frente, lidando de maneira mais saudável com a saudade que a morte da mãe das meninas gerou e com o terrível encontro que tiveram com o Boogeyman. Mas parecia que o mal ainda estava à espreita, porque quando estavam de saída do escritório, Sadie ouve alguém lhe chamando. Na sala da doutora Weller, agora completamente vazia, uma porta estava entreaberta, parecendo esconder algo terrível atrás dela. Sadie se sente amedrontada e então ela apenas fecha a porta, simbolizando que ela não permitiria que, se aquela coisa ainda existisse, atravessasse a porta para entrar no lar da família dela novamente. Bom galera, este foi o vídeo. Eu gostei do filme, acho que ele se propõe a fazer algo mais básico e consegue fazer isso bem. Então pra mim foi uma boa experiência. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!